Não importa se você usa Revit, AutoCAD, SketchUp, ArchiCAD, Tecla, não importa. A questão é, você tem que finalizar o projeto de acordo com o resultado final. Na faculdade, eu sempre fiz projetos de arquitetura, hidráulica, elétrica, estrutural, desde meu primeiro ano da faculdade. Só que chegava na representação final, em aulas de elétricas, de projetos elétricos ou projetos de hidráulica, eu fazia todo o projeto, beleza, só que na hora de entregar a prancha final, eu sempre dava uma desculpa, falando: essa representação gráfica eu não consigo por conta que eu utilizo o Revit, mas olha esse 3D, olha isso, olha aquilo. E no final, o professor, ele sempre me dava nota menor do que a máxima, porque a representação ficava legal, mas não era a tradicional. Isso acontece muito quando nós quando nós temos essa transição de software, de CAD para Revit ou de CAD para algum de modelagem BIM. Okay? E o que eu quero te mostrar nessa aula são algumas pranchas que eu utilizo utilizando o Revit elétrico. Tá bom? Então vamos lá para dentro do Revit, eu vou te mostrar um pouco mais do nível de detalhamento que nós conseguimos utilizar com o Revit. Lembrando que ainda é possível chegar num nível além, só que daí a curva de modelagem ela aumenta muito. Aumentando tanto esse tempo de modelagem, no resultado final fica muito caro o projeto, por conta que é um tempo maior, um tempo gasto muito maior, então não compensa para o cliente final, tá bom? Mas também vai depender de projeto para projeto, de cliente para cliente, de objetivos diferentes, tá bom? Então, na verdade, o que eu vou te mostrar aqui é um projeto a LOD 200 com alguns materiais, alguns componentes em LOD 300, ok? Então agora sim vamos lá para dentro do Revit. E seguinte, eu entrando aqui, eu tenho 5 pranchas na verdade, tá bom? Essa sexta é apenas para fazer algumas representações gráficas que eu ainda vou mostrar nesse canal, tá bom? Mas isso aí a gente deixa para a próxima aula. Vamos ver aqui as pranchas finais de um projeto utilizando o Revit elétrico. Eu vou estar desabilitando a minha câmera para a gente rodar com uma melhor forma que esse projeto que ele está realmente bem pesado, tá bom? Vamos começar da prancha 1 e com as vistas, com a vista mais padrão que existe num projeto de elétrica, que é a planta. Essa planta base, ela tem elementos 2D e 3D também, com vários parâmetros configuráveis para ir para nossas tabelas e também para nós termos alguns cálculos elétricos. O meu foco no Revit não é a parte de cálculo, porque eu acredito que quem é um bom calculista hidráulico, elétrico e estrutural, ele não depende apenas do software, de uma ferramenta. Ele realmente consegue fazer o projeto independentemente do software. Então, eu não mostro essa parte de cálculo dentro do Revit, tá bom? A gente sempre tem que ver os pilares que nós queremos dentro de um projeto em BIM. No meu caso, eu utilizo os pilares de representação, quantificação e colaboração. Okay? E indo no pilar de representação, elementos 2D já preparados para colocar os nossos identificadores, tá? Então as luminárias estão aqui, como também tomadas. Deixa eu apertar Tab aqui uma tomada e um interruptor, sendo que nós conseguimos modificar essa simbologia, sendo que os dois estão na mesma linha. Anotações genéricas, identificadores de eletroduto e aqui vem a primeira observação. Num projeto de CAD a gente coloca aquelas linhas curvas representando a fiação. No caso do Revit eu gosto de utilizar as linhas próprias dos conduítes, por isso que elas ficam retas desta forma, porque é exatamente aonde o conduíte vai estar passando. Aí nós colocamos alguns filtros que eu ainda vou explicar nessa série de aulas até chegar à aula 300, que as linhas tracejadas representam conduítes no piso, as linhas retas sólidas são conduítes no teto ou na laje, e se você seleciona um conduíte e coloca como local de instalação parede, Enter, a representação é modificada para traço ponto. Bom, então são representações dos nossos conduítes. A gente nunca pode se esquecer dos detalhes das anotações genéricas e
de realmente configurar a simbologia 2D para os nossos blocos 3D. Nesse caso, olha só que interessante, eu tenho uma tomada de 4x4 com 2 módulos. Então, se a gente modifica a família, é modificado no 3D, nos parâmetros e também no 2D, ok? Então, aqui a gente vê 2 pilares muito fortes, que é a parte de representação e também quantificação, porque o quantitativo dos nossos conduítes vão sair corretos, tá? Isso daí a gente utiliza alguns filtros depois na parte dos quantitativos, porque os conduítes, como eu já mostrei numa aula aqui, a gente não consegue filtrar por nível, tá? Pelo menos até agora eu não consegui fazer uma tabela que separe o conduíte por nível. A gente tem que utilizar alguns parâmetros, seja parâmetro do próprio projeto ou parâmetros compartilhados, tá ok? Além disso, identificadores de tomadas, identificadores de interruptores, certo? Independente seja uma, duas, 3 teclas, tem que ter essa representação no 2D. Essa representação estando no 2D, depois a gente consegue levá-las para o 3D, ok? Aqui nós temos o nosso pavimento superior, que eu tive que fazer um recorte na vista, porque o pavimento ele é muito grande e não ia caber nessa prancha. É importante a gente saber fazer esse tipo de representação também. Depois, notas. Essas notas são legendas, onde eu utilizo 100% do texto e elas são 100% adaptáveis. Então, como cada projeto é um protótipo, importantíssimo você sempre conferir as notas do projeto. Além disso, detalhamentos 2D que você pode trazer lá do AutoCAD. Você não precisa desenhar todas as linhas novamente no Revit, sendo que você já fez esse trabalho no CAD, tá? Então a gente consegue realmente trazer muito trabalho e economizar muito tempo utilizando famílias do CAD, tá bom? Nesse caso aqui são uma imagem, certo? Além disso, ainda nessa prancha temos as legendas. Essas legendas eu não trabalho apenas como legendas 2D, eu gosto de sempre colocar os elementos que estão na nossa prancha. E para agilizar isso, eu utilizo tabelas, tá? Então, se eu retiro todos os interruptores de teclas paralelas, este elemento aqui ele é retirado. Rafa, consigo fazer o quantitativo? Consegue, só que eu não coloco o quantitativo aqui nesta prancha. Primeiro que o quantitativo tem que ser exportado para uma tabela de Excel para depois a gente conseguir trabalhar melhor com esse quantitativo, mas nós também conseguimos colocar nas pranchas, nesse caso eu coloco em pranchas dos pontos elétricos, tá bom? Então nesse caso aqui está a legenda e uma legenda de dispositivos de iluminação, que não são apenas os interruptores, mas os módulos, as placas e o suporte, para realmente ter um quantitativo mais fino, ok? Voltando aqui para a nossa prancha 1, nós temos dispositivos, aqui dispositivos de iluminação, dispositivos elétricos e também luminárias, ok? A nossa prancha 2 é exatamente o mesmo conceito, só que aqui eu tenho a segunda parte do pavimento superior, simplesmente isso, ok? E também um detalhamento, que esta parte do nosso quadro ele ficou com muitas linhas, então eu preferi dar um zoom. Coloquei aqui um detalhamento do pavimento superior em escala 1:25. Se você quiser, você também consegue fazer esse detalhamento em 3D, que são algumas representações que ainda nós vamos ver aqui nessa série de aulas, ok? E depois disso, essa daqui é uma tabela de pontos elétricos, onde eu coloco uma planta de forro. Essa planta de forro tem uma aula específica sobre ela, e também uma planta de locação dos pontos elétricos. Porque aqui nós chegamos no nosso terceiro pilar, que é o pilar de colaboração. Para ter um bom projeto colaborado, eu tenho que saber exatamente onde estão cada um desses pontos. Não dá para colocar uma luminária mais ou menos no centro do nosso ambiente. Não dá para colocar um interruptor mais ou menos em algum outro lugar que vai estar passando um pilar, um cano e assim por diante. Então, eu gosto de deixar também essa prancha de locação dos pontos elétricos. E olha só que interessante, aqui é a planta de piso, tá? Eu estou olhando para baixo.
e aqui em cima planta de fogo, onde eu olho para cima nas nossas luminárias, tá bom? E aqui sim eu coloco tabelas de extração de quantitativo, além das nossas tabelas gerais das nossas legendas, ok? Aqui eu não coloco os conduítes, porque os conduítes já estão nos circuitos elétricos, mas agora você que tem que saber o que você precisa, tá? Quer um detalhamento melhor, um menor, vai depender realmente da necessidade de cada um dos projetos. Esse projeto ele é realmente tão complexo que ele fica muito carregado, então a maioria das aulas, principalmente aulas do curso completo, na parte de elétrica, eu não utilizo webcam. E foi exatamente o que eu fiz nesta aula aqui. Foi uma aula não foi bem detalhada, dá pra gente detalhar ainda mais cada uma dessas vistas, mas eu espero ter aberto realmente seus olhos em relação à representação gráfica dentro do Revit elétrico. Tá bom? Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo porque é muito importante para o canal crescer, tá? Então isso dá uma valorizada muito grande no nosso trabalho. E também se inscreva no canal e ative o sininho que todo dia até a dica 300 nós vamos fazer dicas diárias. E depois disso a gente vai dar um passo além e vai começar a fazer masterclasses, vai começar, eu não sei ainda, mas tem muita coisa ainda para vir por aqui, tá bom? Não acho que a gente vai acabar depois de chegar na dica 300, é realmente o contrário, nós vamos começar depois da dica 300, tá bom? Então muito obrigado pela companhia até aqui e até amanhã.